Felizes são aqueles que choram. Isso parece contraintuitivo. Eu vou ser feliz se eu chorar, mas foi este o ensino de Jesus. Continuando nossa série O Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus nos ensinou em Mateus 5,4 que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas este choro que Jesus nos ensina não é um choro por estar em luto ou por estar em um momento de dificuldade. Nem mesmo um choro por estar nervoso com o marido, com a esposa, ou com os filhos. Mas esse choro que gera felicidade não é um choro por ter conquistado uma casa nova, por ter concluído os estudos ou por ter nascido o filho tão esperado. Mas então, qual seria esse choro que leva Jesus a dizer que felizes são os que choram? Esse choro é espiritual. Quando contemplo Deus, sua santidade, e em seguida contemplo a minha vida, eu vejo o quão distante eu estou da vida que Deus deseja para mim. E é aí que eu vejo a mim mesmo e observo quantos pecados eu cometo e como por muitas vezes eu desagrado a Deus e imediatamente isso me entristece e eu choro pela minha condição de pecador. E alguém que se viu forçado a chorar pelos seus pecados, em vista das coisas ruins que pratica, é alguém que fez um autoexame, que parou para meditar sobre a sua condição. Repassando os acontecimentos do seu dia, se indagou: o que foi que eu fiz? O que foi que eu disse? O que eu pensei? Como eu tratei meu semelhante? Ora, se você fizer tal coisa em qualquer dia desses, vai descobrir que fez coisas que jamais deveria ter feito. Tomará consciência de haver nutrido pensamentos, ideias, sentimentos bastante indignos de um cristão. E ao perceber tais coisas, qualquer cristão sente-se profundamente afetado pelo seu senso de tristeza e pesar por haver sido capaz de tais ações ou pensamentos. E isso nos leva a lamentar e a chorar pelos nossos erros. Contudo, o cristão não para por aí. Ele também chora por causa dos pecados alheios. Os cristãos não param de fazer considerações sobre si, mas também enxergam a miséria do mundo. Os cristãos se preocupam com o estado da sociedade. Quando vemos nos jornais, podemos não só simplesmente ouvir, mas também chorar pelo conhecimento de tanta maldade existente. Como cristãos, não paramos diante ao desgosto com essas coisas. Antes, lamentamos no íntimo. Como pessoas são capazes de desperdiçar as suas vidas com atos de tanta crueldade? Sim, o cristão chora devido ao pecado dos seus semelhantes. Ao contemplar a desordem, a infidelidade, os sofrimentos da humanidade, ao ver as notícias sobre guerras e massacres, nós percebemos que o mundo está profundamente doente e infeliz. E sabemos que toda essa desgraça se deve ao pecado e, frequentemente, nós nos vemos frente a frente com todo esse quadro e, como cristãos, choramos. Mas, graças ao nosso bom Deus, não paramos nesse ponto, porque isso seria uma visão incompleta do felizes os que choram ou bem-aventurados os que choram. Nessa bem-aventurança, nosso Senhor faz uma descrição completa e que precisa ser aceita de forma integral. Ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O homem que chora é verdadeiramente feliz, nos ensinou Jesus. Ora, isso constitui um paradoxo. Em qual sentido um cristão é feliz? Bem, o cristão é feliz no sentido pessoal. A pessoa que chora por conta da sua condição pecaminosa é uma pessoa que haverá de se arrepender. E, na verdade, já começou a se arrepender por chorar pelos seus pecados. E quem se arrepende é certamente uma pessoa que está sendo levada pelo Espírito de Deus até os pés de Jesus. Ninguém pode, de fato, andar com Deus sem antes reconhecer que é um pecador e que necessita da sua misericórdia, reconhecendo que Jesus morreu para nos salvar, a menos que, primeiramente, saiba o que significa chorar espiritualmente. O apóstolo Paulo chama isso, em Romanos 7, de desventurado homem que sou. Esse é o choro pelo pecado. Mas em seguida ele nos mostra por que somos felizes. São felizes os que choram por causa do seu pecado. Porque serão consolados, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor.
Não existe consolo e alegria maior saber que o meu e o seu pecado, o qual nós choramos e nos entristecemos, foi perdoado por Jesus, que se entregou para morrer em nosso lugar e levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. Por isso a nossa vida é muitas vezes chorar pelo nosso pecado, pelos nossos erros, e muitas vezes nos vemos cheios de culpa. A princípio isso nos rebaixa, nos leva a chorar, mas nesse momento temos que voltar novamente para Cristo. E no momento que nós voltamos para Ele, nossa paz e nossa felicidade retornam e somos consolados. Os cristãos que verdadeiramente choram, ele é consolado e sente-se feliz. A maneira certa de experimentar isso consiste em ler as Escrituras, em estudar e meditar sobre os seus ensinos, orar a Deus para que o seu Espírito revele o pecado que há em nós, e então orar para que Ele nos revele o Senhor Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que Deus te abençoe. E se isso faz sentido para você, deixa aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. E se faz sentido, envie este vídeo para alguém que você sabe que vai ser fortalecido por essa palavra. Um grande abraço. Que Deus abençoe seu dia.